Bom dia, rebeldia. Bom dia, poesia. A qualquer momento do dia em que esse vídeo estiver sendo assistido é ainda bom dia. Cumprimento chave. E rebeldia é a atitude contestadora do fluxo do normal. E esse é um papel primordial da poesia, um ato rebelde, uma vez que interrompe o fluxo do óbvio com o lírico, com o encanto, uma sacada, uma beleza, um incômodo. Está aí um dos papéis da poesia. Por isso, bom dia, rebeldia. A poesia é um convite, provocação, convite e provocação a sair do fluxo do normal do cotidiano e abrir o tampão, perceber algo, perceber diferente. E a ideia de hoje é falar de amor de novo. Tá aí dos grandes sentimentos, o maior de todos, subdividido, seccionado, anatomicamente investigado, esse sentimento ou emoção, essa vivência que é o amor, múltiplo, complexo, merece sempre palavras de esclarecimento, de vivência, de encantamento. Aqui vão palavras de amor. O poema se chama Em mim não finca raízes verdade alguma. Primeiro verso e título. Na verdade, indistinguível. Pode ser um poema sem título. No passado, muitos dos poemas, no presente também, muitos dos poemas sem título, para serem referidos ou ser explicados qual é, né? É esse poema, usa-se o primeiro verso, então é convencional. Às vezes o primeiro verso consegue esse fenômeno de ser mesmo o título. Nesse caso é pertinente. Em mim não finca raízes verdade alguma. Tenho o chão arenoso de pedregulhos e vazios, onde vingam apenas dúvidas mal respondidas. Das árvores de minha floresta, a mais frondosa é a questionadeira, frutificando perguntas tantas que a maioria apodrece presa aos troncos. Outras despencam de tão gordas ao solo, decompondo em alimento a próxima safra quando as colho. Das respostas que aqui me chegam, poucas florescem. E nas que germinam e mesmo crescem, logo um passarinho lhes pousa uma semente perguntadeira, a lhe drenar o viço parasita. Há um carvalho monumental de tua presença, bem ao centro, a despeito do ecossistema, talvez de não responder a nada alheio, cujas raízes me são tão extensas que suspeito. São elas que sustentam o terreno inteiro. Onde está o amor nesse poema? Onde está o amor nessa poesia? O amor é a raiz. Esse poema começa confessional, essa fala lírica, esse eu lírico, começa o seu canto, a sua lira, esse eu passa a expressar sobre si mesmo um estado, uma confissão, uma identidade. Ele percebe, dá para traduzir mais ou menos de uma forma tosca, que ele não tem certeza de nada. É uma pessoa tateando o caos, um errante. Consequentemente, muito erra, um errante. Aquele que caminha, decide, escolhe, sem o devido destino previamente planejado. Ele tenta, erra. É o errante.
Aquele que não tem certeza, então, as verdades, aquilo que é sólido, que é verdadeiro, que é imutável, permanente, perpétuo, o chão onde se pisaria, a espinha dorsal de um raciocínio que seja duradouro, a verdade. Nessa alma e nesse ser não finca raiz, ou seja, não se estabelece nada que permanece muito tempo crível. Alguém se identifica com a ideia de que muitas das certezas são desfeitas assim como um sopro de vez em quando? A sensação de que verdade é algo meio fugaz. Hoje em dia vivemos uma época que os sociólogos teimam em chamar de era da pós-verdade. Há um pensador fantástico francês chamado Michel Maffezoli, que defende que a gente vive uma verdade de consenso, que a verdade não é mais um fato comprovado por um discurso que a chancela. Por exemplo, a igreja dá uma verdade, a verdade da fé. A ciência prescreve as suas verdades nos seus axiomas, nas suas equações e diz, isso é um fato, é uma verdade científica. Mas ambas, historicamente, têm se revelado fugazes, frágeis. Há um livro de um alemão chamado Thomas Kuhn, que é a História das Revoluções Científicas. Eu acho que é isso. Que ele estuda como as revoluções científicas mostram que a ciência não é um solo permanente. Inclusive, ela é bem recente. A sua credibilidade se dá pelos resultados dos objetos científicos, as tecnologias. Mas se o que ela diz quando diz o que diz é verdade, os próprios acadêmicos costumam transformar teorias com o tempo, conforme novas evidências aparecem, né? Então, na verdade, a ciência também não é lá um chão muito sólido sobre o qual pisar a existência. Esse é um cara nihilista, talvez? Alguém que duvida de tudo? Olha só, em mim não finca raízes verdade alguma. É o título do poema. É a primeira frase que esse eu enuncia. Ele começa o que tem para dizer, a chave de engajamento, o link dele é esse. Em mim não finca raízes verdade alguma. É uma construção gramaticalmente esquisita. Ela tem essa provocação de um verbo no plural, finca, e sem um sujeito ainda, o sujeito está no final, é posposto. E o seu objeto, quando se finca algo. O objeto direto é plural, finca raízes. O nosso cérebro sintático, que está em ordem direta, fica numa expectativa de erro aí. Parece fincam raízes, porque raízes se fincam. A gente tem um hábito sintático de pensar uma correlação de verbo e plural. Então, dá um incômodo jogar esse sujeito que é, na verdade, a verdade que não finca raízes. Como o sujeito está lá depois do verbo, há um estranhamento, e esse estranhamento é proposital. Porque o incômodo chama a atenção. E essa atenção vocálica, semântica, esse quase bug gramatical, é um gancho de provocação ao leitor. Em mim não finca raízes, e finca é um verbo no singular muito mais fincador, no sentido de que ele expressa algo que acaba. O plural, ele também tem uma característica semântica espalhadora. E eu queria um verbo que significasse, ou esse eu lírico buscava um verbo que significasse o estabelecimento de um marco parado no espaço-tempo que uma verdade realiza. Ter uma verdade é fincar uma estaca no chão e dizer aqui é. A verdade tem um pouco essa função de estabelecimento de um algo que não muda. Se mudar, parece que não é verdade, parça.
o que nos faz questionar os discursos se são verdadeiros ou não é a sua continuidade no tempo. Acho que a verdade está ligada a essa ideia de permanência, só que isso que finca e fica, e aí o finca irmana-se verbalmente com o verbo ficar e transmite conjuntamente essa ideia de algo que não vai mais sair do lugar em cima do qual se estabelece uma morada. Mora-se ali, é um terreno, é uma casa, é uma estaca, pilar em cima do qual se estabelece uma vida segura. O verbo fincar crava no chão e já fica ali. Mas em mim não finca raízes, verdade alguma. E aí começa, desde esse início, raiz fincada, é uma construção análoga, é uma analogia, é uma símile, uma metáfora. Não há raiz na verdade. O que a verdade tem é uma, digamos assim, uma consistência, ou isso também é metafórico, tem uma durabilidade, tem uma capacidade de ser inquestionável e de permanecer de uma forma para sempre, ou de progressivamente manter-se estável ou manter uma estrutura estável. Essa é a função da verdade, como uma raiz mantém uma árvore. Talvez a verdade não crie uma raiz, ela talvez seja o princípio de um enraizamento, nessa perspectiva de que a raiz segura uma árvore, como uma verdade segura uma ideia e uma crença sobre o que acontece na realidade. É verdade que eu sou um indivíduo de carne, sangue e órgãos, ou isso é uma construção? É verdade que há Deus? É verdade que o dinheiro vale o que vale? É verdade que uma marca de camisa me dá um prestígio? É verdade que isto que eu como é um alimento? É verdade que o nutriente que eu li na ciência que me nutre como a ciência me diz que nutre? Está entendendo? São verdades as coisas que nos chegam? Ou daqui a pouco vai ser lido com, pô, não era bem assim. Não pode comer manteiga, porque manteiga faz mal, é gordura, tem que comer margarina. As verdades que somos convencidos. O status de fumar um cigarro como uma verdade de conquistar alguém. Ah, quantas verdades a gente assimila para viver a vida humana, mas a verdade, esse ser que questiona diz assim: em mim não finca raízes. Não se estabelece verdade alguma. Tem o chão arenoso, de pedregulhos e vazios. A metáfora se desenrola aí numa analogia contínua, né? Num processo contínuo de similaridade do estabelecimento de um significado, de uma verdade, de um fato, de uma constatação, com o processo de enraizamento de um terreno. Claro que o terreno é a existência do indivíduo. E a verdade são os argumentos dentro dos quais você vive a sua vida, são as crenças, os valores, os fatos que norteiam aquilo que a gente chama a existência. Num paralelo, o meu terreno, ou seja, a forma como eu recebo as informações e metabolizo, ou penso, ou tomo decisões em mim, é um chão arenoso, a minha alma, o meu espírito, a minha mente, o meu cogitar. Paralelamente, é um chão arenoso de pedregulhos e vazios. Como é que você planta alguma coisa em pedregulho, areia e vazio? Onde vingam apenas dúvidas mal respondidas. Agora, as plantas, o ecossistema, o bioma que se forma nessa natureza, um paralelo de uma alma, de um jeito de viver a existência, ou seja, aquilo que norteia um indivíduo, aquilo que cresce e brota nele, nesse caso só vingam dúvidas mal respondidas. É um processo gradativo de diminuição de um centro de convicção, de uma pessoa que aceita alguma coisa, chega ao hiperbólico, chega ao exagero, o processo gradativo desse poema, esvaziar
o indivíduo da capacidade de se sentir seguro com alguma coisa. Não tem ninguém com mais dúvida do que esse cabra aqui. Nele não finca raízes, verdade alguma, tem o chão arenoso de pedregulhos e vazios, onde vingam apenas dúvidas mal respondidas. Das árvores de minha floresta, isso pressupõe que há uma floresta. Então não é que não há nada ali, há dúvidas mal respondidas que vingam. E há árvores na floresta. A mais frondosa das árvores da floresta é a questionadeira, ou seja, a que mais se desenvolve nesse ecossistema de dúvida, de confusão, de insegurança, de questionamento permanente de todas as coisas. É a questionadeira, então o que frutifica ali é pergunta. É o Mr. What the fuck. Nossa, é tipo criança de 8 anos o tempo inteiro, mas por quê, mas por quê, mas será? Que isso, irmão? Olha lá, ó. Das árvores de minha floresta, a mais frondosa é a questionadeira, frutificando perguntas tantas que a maioria apodrece presa aos troncos. Outras despencam de tão gordas ao solo, e aí há um conjunto é uma derivação da metáfora de que estamos falando de uma planta. Na verdade, estamos falando de dúvidas que se multiplicam e algumas são intensas, são enormes, algumas deixam o indivíduo aterrado. Qual é a minha identidade? Será que eu sou eu mesmo? Qual é a minha relação com o meu corpo? Quem sou eu? São perguntas muito grandes, ou seja, algumas apodrecem presas aos troncos, ou seja, não dá nem para pegar essa pergunta e desenvolvê-la. E caem ao solo, então é um bioma retroalimentado de questões, de dúvidas, de inseguranças, incertezas. Perceba que esse eu lírico é uma alma constituída de dúvida. Aquele que questionou todos os aspectos da sua existência. E isso tem um sentido, é preciso esvaziar o ser humano ao máximo do seu conjunto de sentido para chegar no que só o amor constrói. Olha só, o esvaziamento de um indivíduo. Em mim não finca verdade alguma, eu tenho chão arenoso de pedregulhos e vazios, onde vingam apenas dúvidas mal respondidas, e das árvores da minha floresta a mais frondosa é a questionadeira, frutificando perguntas tantas que a maioria apodrece presa aos troncos. Outras despencam de tão gordas ao solo, decompondo em alimento a próxima safra, quando as colho. Então, há dúvidas que depois de um tempo eu revisito, eu falo, nossa, essa cresceu, hein? Já virou uma safra seguinte. Ou seja, aquilo que a gente não consegue responder, aquilo que eu não consigo entender desde que eu estou vivo, vive em mim ainda com questionamentos profundos, o sentido da existência, a relação de mim com o mundo, o que é fato, o que não é. E nesse mar de dúvida, ainda há mais um último restinho para compor um bioma onde não cresce certeza alguma. Diz assim, das respostas que aqui me chegam, poucas florescem nesse terreno tão difícil. E nas que germinam e mesmo crescem, logo um passarinho lhes pousa uma semente perguntadeira a lhe drenar o vício, parasita. Quando cresce alguma certeza, alguma verdade faz sentido, tem uma história, tem uma expressão do universo rural que é erva de passarinho, é como as pessoas do campo chamam, e hoje já da cidade é uma expressão comum, é como se chama a planta crescida em uma árvore que foi fruto de um passarinho que ali colocou uma sementinha, deixou cair uma semente que ele estava comendo, e da árvore, do tronco da árvore surge uma semente que ele parasita. É a chamada erva de passarinho. Erva de passarinho é uma semente parasitária de uma planta que drena o seu vício. Então, quando metaforicamente surge uma resposta
na alma desse eu lírico, quando ele tem uma resposta, a resposta é invadida por uma questão que vai drenar a sua capacidade de lhe dar certeza. Uhul! Olha só, Valente Inc. na área! E aí, Valente, eu tô te devendo o livro, ó. Esse é o seu. Eu vou assiná-lo aqui, viu, Gé? Eu vou fazer uma dedicatória para você desse exemplar que eu estou fazendo a leitura hoje. Então, a live de hoje é especial para você, mas não precisa ficar. E quando eu te levar, ele vai estar devidamente autografado e com um poema registrado numa live forever, baby. Vai trampar. Vai trampar, vai de boa. Depois a gente conversa, depois tu assiste. Você vai gostar, esse poema tem muito a ver com você. Você sabe muito bem do que eu estou falando nesse poema. Então, continuando. Nesse terreno devastado, nessa pessoa que inicia sua fala, dizendo que ali nada se estabelece, há um bioma completo, há uma palavra na psicologia e na neurociência que vem sendo usada há um tempo para dizer respeito a como você se sente durante o momento em que você está vivendo, o rolê interno. A palavra é paisagem. Autores como Roberto Damasio, que fala desde 84, né, publicou esse livro, O Erro de Descartes, para falar como ele acredita que funciona o cérebro humano. Um neurocientista, um cara que costura a cabeça, mano, um cara usa broca dentro de cérebro. E junto com ele outros autores, o próprio Sapolsky agora, que é o mega famoso autor do livro, sei lá, eu esqueci a mente, esqueci o nome do cara. Como que é? Comporte-se, Behave Yourself, que é um livro sobre livre-arbítrio não existir. O Sapolsky também usa essa palavra paisagem para dizer respeito à vibe interna que você tem o tempo inteiro. Por exemplo, uma pessoa em depressão está com uma paisagem interna baseada em sensações, em sentimentos propensos a baixa energia, a pouco raciocínio, a desenrolares ruins, a consequências desagradáveis, a uma paisagem que é um conjunto emocional de propensões. Paisagem. Então, eu crio esse poema cria uma paisagem literal para traduzir a paisagem existencial de um indivíduo que vive num ambiente de muita dúvida, muita confusão, de um ser humano que, de tanto questionar tudo que questiona, porque tudo é questionável, ele não restou praticamente nada, mas esse poema traz uma redenção no final. Olha só que lindo. Tudo de novo, começo com esse eu falando de si, e no segundo momento vocês vão ver que vai aparecer um ser humano, que é com quem ele está falando. Você não viu até esse momento, é difícil perceber, mas essa fala está direcionada para alguém. Há um receptor para essa mensagem, olha só. Em mim não finca raízes verdade alguma. Tenho o chão arenoso de pedregulhos e vazios, onde vingam apenas dúvidas mal respondidas. Das árvores de minha floresta, a mais frondosa é a questionadeira, frutificando perguntas tantas que a maioria apodrece presa aos troncos. Outras despencam de tão gordas ao solo, decompondo em alimento a próxima safra quando as colho. Das respostas que aqui me chegam, poucas florescem, e nas que germinam e mesmo crescem, logo um passarinho lhes pousa uma semente perguntadeira, ali drenar o vício, parasita. Há um carvalho monumental de tua presença bem no centro, a despeito do ecossistema, talvez de não responder a nada, alheio, cujas raízes me são tão extensas que suspeito, são elas que sustentam o terreno inteiro. No segundo momento, quem aparece é o
tu a quem essa pessoa revela essa alma vazia de certezas. Só uma certeza que parece sustentar a existência inteira. A certeza de você, de ti, a tua certeza. Não há nenhuma declaração de qual certeza é essa. Essa certeza, ela é basilar, não racional. Ela fica sob o disfarce de metáfora, de raiz que sustenta um terreno todo um solo, e de um carvalho monumental. Carvalho é um símbolo espontâneo, comum, popular, de uma árvore poderosa, de uma árvore duradoura, de uma árvore de grande porte, um arvrão. Então há um arvrão no meio desse ecossistema que até agora eu estava dizendo que era vazio de sustentação lógica, ou seja, de verdades. Era florescente de dúvidas, de questões, de ponderações que não chegam a ser respondidas, e quando chega alguma resposta não dura. É um questionamento permanente. Só uma certeza parece que sustenta tudo: a certeza de ti. Há um carvalho monumental de tua presença bem ao centro, a despeito do ecossistema. Despeito é a palavra que simultaneamente significa apesar de, mas convoca também justamente essa questão de não respeita, desrespeita. Chama, na sua sonoridade, convoca o respeito, é a despeito, é desrespeito. Não obedece àquela dinâmica existencial de só ter dúvida, ali é certeza. Eu sim, que estou contigo aqui. Tu é fato. O René Descartes, em 1500 e Paraná, papá, derivou nas suas meditações um conjunto de questionamentos até chegar no penso, logo existo. Esse poema decompõe o indivíduo até chegar no tu está aqui, então é fato. A partir desse fato construa uma realidade. É um poema hiperbólico de amor. A tentativa desse poema foi consolidar nessa paisagem a emoção vivenciada por quem ama. Quem ama sente-se fincado, sustentado por esse amor. Por isso é um sentimento que deixa a gente tão vulnerável. Se você está suspenso por uma raiz de amor, olha, Dário Santos Savieto quer participar comigo ao vivo, parça. Deixa eu chamar Dário Savieto, meu irmão. Jura, Dário, que você está aí na área? Cadê você? Como é que funciona para você aparecer e conversar comigo? Eu apareço, o cara quer... Aceito, cara, aceito. Entro ao vivo com Dário Santos Savieto. Tem coragem? E aí, querido Dário Santos Savieto? Você invadiu minha live, quer ouvir minha live de poesia? Cola aí. Então, eu não sei o que eu fiz aí, mas eu estou participando. Você está aqui comigo, escuta essa, Dário, vê se você se identifica. Eu estou falando o seguinte, irmão. O amor é um sentimento poderoso, mas ele te deixa tremendamente vulnerável. Porque o amor é a entrega a uma outra pessoa de decisões da sua vida, de decisões sobre você mesmo, e a outra pessoa, se não cuidar direito, você dança, parça, que você está na mão dela, velho. Você não tem domínio de nada. Em contrapartida, cara, é um chão sobre o qual se pisar quando você ama. Embora seja um chão vulnerável, nessa vida confusa que parece que nada faz sentido, quando você ama, enquanto você ama, faz sentido para tudo. Né? Ao mesmo tempo te sustenta, quando você olha para quem você ama, você fala, caraca, se eu deixar minha vida na tua mão, ela vai ser boa. Confio inteiro em ti. Só que ao mesmo tempo você pensa, se der errado, irmão, fudeu, tio.
Porque é só ela a verdade para quem eu entreguei. É só nesse amor que eu entreguei a verdade. Faz sentido para você ou não faz? Faz sentido, bastante sentido. O amor... Você é um cara eternamente apaixonado, eu admiro muito isso. Acho muito legal. 20 e tantos anos de mesma paixão, né? Mas, pô, amor, é amor demais. Mas esse amor serve para muita coisa, serve para mãe. Quando você olha para tua mãe e sente o amor, quando você olha para um filho e sente amor, você fala, isso é verdade. O resto pode ser que não seja. Pode ser que o meu dinheiro, o meu sucesso, tudo seja ficção. Mas isso que eu estou olhando nessa criança e ele está olhando para mim, me abraçando, isso é certeza, isso é convicção, né? Eu penso em falar de amor no sentido mais amplo, mas é lógico, falar de amor no sentido relação apaixonada é sempre mais bonito, fica mais fofinho. Mas no fundo, o sentimento do amor como um todo, ele te vulnerabiliza como nenhum. Aquele que você ama é dono das tuas decisões, te leva para fazer o que você não quer. Você faz o rolê dele, te conduz, irmão, não é? E você é feliz conduzida por ele. Né? Você deixa de ver o teu filme para ver um filme com teu filho. Você não está vendo o teu rolê, você está vendo o dele. Mas você é mais feliz do que vendo um filme que você quer ver. Não é isso? Então, em todos os sentidos, o amor num terreno vazio, num terreno que somos, traduzindo a gente como se fosse uma paisagem, digamos que a gente é uma paisagem de muitas perguntas, são raras as certezas. Aí eu fiz um poema falando justamente que a única certeza que eu tenho é aquilo que me dá o amor. Ah, Dadá! Isso aqui é poesia, filosofia e psicodelia na mesma medida, tio. Vamos ao poema, cadê o poema? O poema é esse aqui, ó, que bonito. Em mim não finca raízes verdade alguma, tenho o chão arenoso de pedregulhos e vazios, onde vingam apenas dúvidas mal respondidas. Das árvores de minha floresta, a mais frondosa é a questionadeira, frutificando perguntas tantas que a maioria apodrece presa aos troncos. Outras despencam de tão gordas ao solo, decompondo em alimento a próxima safra quando as colho. E das respostas que aqui me chegam, poucas florescem. E nas que germinam e mesmo crescem, logo um passarinho lhe pousa uma semente perguntadeira a lhe drenar o viço, parasita. Há um carvalho monumental da tua presença bem ao centro, a despeito do ecossistema, talvez de não responder a nada alheio, cujas raízes me são tão extensas que suspeito, são elas que sustentam o terreno inteiro. Entendeu? É uma metáfora, eu não falo diretamente. Eu estou falando de um ecossistema, tem um carvalho da presença tua ali no meio. Tu pode ser qualquer um, Dadá, é quem você ama. Quem você ama, você pode falar, tu é um carvalho centrado num terreno só de perguntas que eu sou. Eu sou um niilista, não consigo acreditar em nada direito, mas tu eu acredito porque tu eu amo. E parece que isso é o que me segura. É essa vibe, só que tipo sem falar direto, deixa só a imagem do carvalhão colossal com raízes que segura a porra toda que sou eu. É a única verdade que eu me sustento, é aquilo que eu amo. Onde a gente ama é onde a gente é, irmão. Muito bonito. Essa é a grande vibe da poesia, cara, é a tentativa de consolidar uma sabedoria percebida liricamente e tal, mas numa imagem, num conto. Isso é uma sabedoria que os povos todos temos, né? Muito maior do que a ciência que crava dados e constrói tecnologias. A poesia e o mito constroem verdades existenciais. Elas não servem para tu fazer uma tecnologia para ficar mais rico. Serve para dar sentido a essa porra. Serve para tu entender o que você tá fazendo nessa merda. Sabe que eu tenho pouca percepção para poesia, né? Muito pouca percepção para poesia. Eu acho que eu não tenho capacidade cerebral, intelectual, sentimental para captar poesia. Nunca tive. Você acabou de ouvir um poema agora. Você acabou de ler. Então, é legal porque eu tô com foco total. Você é meu amigo, meu irmão, tô te percebendo, mas no volume de informação
devo ter captado ali, com toda a atenção que eu tenho, 40%. Ah, é nada. A coisa que eu precisaria reler, eu ouvi umas 3 vezes. Sempre foi assim com poesia pra mim. Não, porque é isso mesmo, poesia é muito denso, é pouca coisa com muita informação. É um buf. É como se você condensasse um combo de uma grande sacada de uma epifania, de uma conversa de bar da noite inteira, numa imagem, clow. É bem isso mesmo. Aí vira esse brinquedinho divertido. Eu tô aqui há 30 minutos falando sobre um bagulho de 7 linhas. Eu tô há 1 hora na fila da balsa, então tá tudo certo. Ô, tu viu que apareceu aí? Luana O'Reilly. Ela Tá, apareceu e falou, oi, pai lindo. sei. Puxa saco. Sei, malandro. Tua filha colou bonitinha, Luana. E eu não sei até agora por que eu entrei ao vivo. Porque você convidou, você falou, posso entrar ao vivo? Sei lá, você entra... Eu falei, entra aí, irmão. Somos 2 cabaços, Dadá. Então o Instagram me sugeriu, eu toquei e fui. Tudo bem. Ótimo. Foi mó legal. Olha ela aí, a Luana, sua linda. E Saudade. aí, linda filha linda, saudade de você. Você viu? Legal? Irado, Dadá. Vou deixar Beijo. você com sua poesia e vou continuar na minha fila maravilhosa. Fui, Dadá. Beijão, irmão. Beijo. Beijo. Tchau, filha linda. Aí, tá vendo? É isso que dá pra fazer ao vivo. Ei, Luana, você viu só? Papai discutindo poesia. Que isso? Empresário. Um beijo, querida. Fica bem, viu? Ai, que barato. A internet possibilita essas brincadeiras fantásticas. Hoje foi incrível. Fica o registro de uma poesia, sua explicação e o seu deleite, o seu mergulho. Mergulho em um poema é sempre a oportunidade de entender um pouco mais daquilo que simplesmente é existir. Esse é de amor, um amorzinho que pode ser de pai e filho, pode ser de amigo, pode ser de marido e mulher. É o primeiro que a gente pensa. Onde há um amor, ali você é. Ali há uma verdade. Mas fica a dúvida, né? Se essa verdade sair dali, nossa, o que acontece? É um poema trágico também, dá um pouco essa sensação de, caramba, se você perde a pessoa, o seu solo desmorona. Nossa, se é um amor de verdade, e esse amor sai da sua vida, e há caminhos variados, todos eles trágicos, de um grande amor sair da vida de uma pessoa. O solo vai junto. Se a vida de uma pessoa é um conjunto de dúvidas permanentes, e as nossas certezas são aqueles que a gente ama quando está amando, alguém que a gente ama quando se vai de alguma forma da nossa vida, os buracos das suas raízes ficam no nosso espírito, no nosso bioma, na nossa paisagem. Eu sou um solo com muitos buracos de raízes que me foram arrancadas, que são a presença daqueles que eu amo ou amei e que de alguma forma tiveram que sair da minha vida. O amor é a raiz, é a mensagem mais profunda desse poema. É o amor a raiz que constrói um bioma, paralelamente um espírito, uma composição identitária equilibrada, saudável. É o amor ou os amores. Quando a gente ama, a gente vive em outros solos que também nos cuidam e nos dão sentido. Essa é a poesia da página 13 do meu poema. Um poeminha de amor, bastante profundo, vale a pena ler várias vezes, porque uma metáfora, quando você descobre o que ela significa, você volta e pensa de novo, né? Fica mais significativo. Bom, foi um prazer gravar esse vídeo, fica disponível na página @Professor Adriano Dias no YouTube
e também no Revista _ Semema, revista de poesia. Fico muito feliz com quem esteve comigo. Um beijo e até semana que vem. Fui!